Bom dia, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas e a gente vai começar aqui a unidade 3 do livro 4, né? Então, está faltando apenas mais uma unidade para a gente encerrar o livro e também o nosso ano letivo, que já está se encerrando. Nessa unidade, a gente vai falar sobre os conflitos na colônia, né? Na colônia do século XVII e século XVIII. Então, aqui a gente de cara que a gente tem a ocupação, né? No Nordeste, o fator de ocupação, a gente percebeu que ali tinha o gado, né? A criação exigia baixo investimento e pouca mão de obra, e ela se deu em torno do Rio São Francisco e Parnaíba. Então a gente tem ó, ocupar as regiões da Bahia, Pernambuco, Piauí e Maranhão. No sul a gente vai ter também o gado, né? Rebanhos trazidos pelos jesuítas, espalhados pelas regiões dos Pampas, formaram rebanho selvagem, né? Em relação à ocupação da Amazônia, a gente vai ter a busca de especiarias e drogas do sertão. Nesse sentido, a gente vai ter os jesuítas que organizavam aquelas missões, né, que iam em busca de pesquisar os indígenas, né, isso foi adentrando a região da Amazônia, resinas aromáticas, condimentos e ervas medicinais. Então, essas eram as especiarias, né, as drogas do sertão. Essas expedições militares visando preservar a região da presença dos holandeses e franceses, né, que invadiram o Brasil nesse período. Então, esses jesuítas eles construíram missões ao longo do território do Paraguai, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará e Maranhão. Então, o interesse era catequizar esses indígenas, né? Então, os índios eles aprendiam a ler, a cantar, a plantar e também passavam a ter a fé cristã, né? Isso, a religião católica. Lembrando que aqui nesse período, né, a gente já está no período pós-reforma, contra-reforma, né? Reforma protestante e a contra-reforma, e a Igreja Católica ela tinha esse interesse em ampliar o seu número de seguidores, né? Número de pessoas além dos territórios na Europa, né? Então as colônias também tinham essa intenção de colonizar e catequizar os indígenas, né? Existiram até a segunda metade do século XVIII, quando o Marquês do Pombal expulsou os jesuítas das terras portuguesas. Então, na era pombalina, né, o Marquês de Pombal ele vai expulsar as companhias jesuítas, né? E a gente também teve os bandeiros, né, que a gente até já estudou um pouco na aula passada, né? As expedições entre os séculos XVI e XVIII. E quando a gente fala de bandeira, né, os bandeirantes, designa todas as expedições que tinham o objetivo de explorar o sertão, formadas a partir da iniciativa particular. A gente tinha também as entradas, né? Limita o termo às expedições oficiais e essas eram organizadas pela coroa. Então a gente tem o bandeirismo de apresamento, ou seja, buscavam aprisionar indígenas, e também temos o bandeirismo de prospecção, que buscavam encontrar ouro e as pedras preciosas, né? São essas bandeiras, são essas expedições que vão culminar na descoberta do ouro aqui na região das Minas Gerais e, consequentemente, como a gente viu na aula passada, vai expandir a ocupação do interior do Brasil. Então, isso vai interiorizando o Brasil, né, e chegando aqui nas Minas, né? Nesse período, colonização, a colônia, né, ela se desenvolveu muito no litoral, né? Então, a partir do século XVI, do século XVII, XVIII, né, que vai ter essa interiorização do Brasil. Então, boa parte dos bandeirantes tinham origem dos pequenos lavradores que desejavam mão de obra escrava e indígena. Não prevalecia a riqueza na região paulista e muito menos o luxo. Então, a gente tem o ciclo do ouro de aluvião, isso a gente viu na aula passada também. Efeitos colonizadores no litoral do Paraná, Paranaguá, Santa Catarina, São Francisco do Sul, de 1658, e Nossa Senhora de Desterro, 1672, e a Laguna, em 1678. Depois a gente tem o ciclo de caça aos índios, né? Essas expedições que visavam as missões jesuítas, cujos os índios já se encontravam aculturados, abriu caminho para grandes jazidas de ouro em Minas Gerais,
Goiás e Mato Grosso. Depois a gente tem o sertanismo de contrato. Então, as expedições contratadas para combater tribos indígenas rebeladas e quilombos. E também a gente vamos ter as monções, expedições fluviais que transportavam mercadoria para as regiões de Goiás e Mato Grosso do Sul. E aí a gente tem aqui a mineração, né? Entre os anos de 1693 e 1695, pelos bandeirantes. A gente vai ter esse ouro de aluvião, né? Que é encontrado no depósito de areia, argila e cascalho nas margens do rio ou em seu leito acumulado pela erosão. Então aqui ainda não é aquele ouro de mina, né, que vai ser explorado nas minas. E a gente tem a descoberta, permitiu o processo de interiorização da colônia, né, da colonização, foi aquilo que eu falei, estimulando o desenvolvimento dos núcleos urbanos, principalmente na região sudeste, né. E aqui a gente vai ter os tributos, né, independência e casa de fundição cobravam um quinto imposto real que separava 20% do ouro e o remetia a Portugal. Quantia base sem arrobas ao ano, ou seja, 1,5 toneladas de ouro ao ano. Em caso negativo, aplicava-se a derrama. Então aqui a gente já está entrando no contexto que vai eclodir a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, né, que é essa cobrança exagerada de impostos por parte da metrópole em relação à exploração do ouro. Outras áreas eram estimuladas a produzirem gêneros de abastecimento e atender as demandas de Minas. Então, a partir do momento que se desenvolve, que se descobre os ouros, descobre as minas, começa a explorar e interiorizar o Brasil, começa a explorar esse ouro, vai surgir terras, vai surgir cidades em volta dessa produção. Então, isso vai demandar outros produtos, né? Então, vamos ter ali a produção de gado, né, no sul e no nordeste, como a gente viu no começo, e a mineração ela vai permitir o deslocamento do centro econômico do nordeste, que era açucareiro, para o centro-sul. Então aqui a gente já tem uma mudança nos status econômicos do país, que vivia a sua base e o produto de exportação era a cana-de-açúcar. Isso vai entrar em declínio, né? E aí vão começar a explorar o ouro. Minas Gerais e Rio de Janeiro se transformam nos principais mercados brasileiros. Então, com essa economia que a gente pode ver aqui, né? A agropecuária, açúcar, algodão, pecuária, extrativismo, tudo isso aqui vai estar ocorrendo no Brasil, né? Então vai ter essa interiorização que a gente percebe aí no mapa. Então a gente começa a ter uma sociedade urbana, móvel e paternalista, mas embora a mobilidade social fosse mais flexível do que na sociedade açucareira, raramente se dava no sentido vertical. Ou seja, né, se a gente pensar aqui embaixo, aqui, a gente tem os escravos, eles dificilmente iam subir para essa classe aqui de baixo, né, essa classe de cima, né, a classe média urbana, pequenos comerciantes, funcionários públicos, profissionais liberais, né, e aqui no topo a gente tem os mineradores e os grandes comerciantes. Então, ela era móvel entre aspas, né, não há possibilidade tão clara de subir de nível de status social. Pessoal, aqui também a gente tem em relação à arte barroca, eu não vou me adentrar aqui, porque essa arte ela vai estar presente, vai ser influenciada aqui no Brasil, principalmente nas Minas Gerais. Só que eu não vou entrar aqui porque vocês têm aula de arte, né? A professora deve explicar melhor para vocês aí em relação à arte barroca também. Então a gente tem a escravização africana, né? Foi preponderante nas regiões agroexportadoras, no Nordeste açucareiro, no século XVII, e na região das Minas, no século XVIII. Então, nesse período também a gente vai ter muitos escravos sendo trazidos para as regiões das Minas. Existiam de várias maneiras, fugiam e formavam quilombos, isso a gente já viu, né? Revoltavam-se, assassinavam senhores e feitores, cometiam suicídios, quebravam instrumentos e ateavam fogo nas fazendas. Então, essas aqui são as formas de resistência, né? A propriedade escrava era possível para qualquer pessoa. A escravização foi possível por meio da estrutura social africana. Os cativos importados eram escravizados na África por africanos. Os reinos africanos capturavam os inimigos, os escravizavam e vendiam para os europeus. Eram trocados por fumo, aguardente, tecidos e algumas vezes por armas de fogo. Então, assim, os portugueses eles se aproveitavam que lá no, na África, né,
praticava a escravização entre eles. No entanto, essa escravização ela não tinha um caráter de propriedade, da pessoa se tornar propriedade, né? Como a gente já estudou ao longo da história, a escravização sempre existe, ela está quase que sempre existindo dentro, entre os seres humanos, né? Desde o mundo antigo, a gente consegue visualizar ela, né? Na Grécia, em Roma, enfim. Mas ela não tinha aqui, a escravização africana, ela não tinha esse caráter comercial, né? No sentido de que passa a ser, ele passa a se tornar objeto e os portugueses aproveitam-se dessa prática lá e começa a buscar essa mão de obra para trazer para cá, né? Aí a gente tem essas imagens aí, nós somos escravos. E aqui, Brasil colônia, as manifestações contra a metrópole nesse período joanino, né? Então, a situação econômica do século 17 e 18 havia um interesse, um desinteresse pelos problemas da colônia, isso por parte da metrópole, no caso Portugal. Desgaste da sua política de restrições, monopólios e cobrança de tributos, né? Então, quando a gente fala de monopólio, a gente fala de que a metrópole, na verdade, a colônia só poderia comercializar com a metrópole. Então, desde 1751, o monopólio colonial garantia um duplo lucro. Comprava mais barato e vendia mais caro. Então, ela comprava os produtos mais baratos aqui da colônia e quando eles vendiam para cá, vendia mais caro. Em 1642, o Conselho Ultramarino tornando a pressão fiscal mais rígida. Diante disso, a gente vai ter aqui essas primeiras rebeliões denominadas nativistas, né, que são as rebeliões que a gente está tratando aqui. Então aqui a gente tem as revoltas no Brasil colonial. A gente tem a revolta de Beckman, a Revolução Pernambucana, a Guerra dos Mascates, a Conjuração Baiana, a Guerra dos Emboabas, a Inconfidência ou Conjuração Mineira, a Revolta de Vila Rica, Filipe dos Santos, né? Então a aclamação de Amador Bueno em 1641 em São Paulo. Os paulistas estavam preocupados com a possibilidade que seus negócios com Buenos Aires fossem prejudicados pelo fim da União Ibérica. Então, comerciantes aclamaram a Amador Bueno, mais rico da região, rei de São Paulo. A oferta foi recusada, então ele não quis ser o rei, né, pelos comerciantes paulistas. Então, a oferta sendo recusada pelo comerciante e os paulistas juraram fidelidade ao rei de Portugal. Em relação à revolta de Beckman, né, ela vai acontecer no Maranhão. Latifundiários do Maranhão revoltaram-se porque faltavam escravos e os jesuítas condenavam a escravidão indígena. O governo português criou a Companhia de Comércio do Maranhão para controlar o comércio da região. A gente vai ter como líder ali Manuel Tomás Beckman e Jorge Sampaio. Os colonos se rebelaram, expulsando os jesuítas do Maranhão, abolindo o monopólio da companhia e construindo um novo governo que durou quase um ano. A revolta é massacrada e os líderes são presos e executados. Portugal coloca fim nesse monopólio comercial. A gente tem aqui em seguida a Guerra dos Emboabas, né, que ela vai ocorrer em Minas Gerais, no ano de 1707 a 1709, que vai ser a disputa entre bandeirantes paulistas e os emboabas, né, que eles consideram forasteiros. Então eles disputavam a exploração das riquezas. Os paulistas foram derrotados, né, e Portugal cria as capitanias de São Paulo e das Minas do Ouro. Os paulistas retiram-se sua maioria e descobrem novas jazidas de ouro em Goiás e em Mato Grosso. Depois a gente tem a Guerra dos Mascates, 1710 a 1711, ocorrendo em Pernambuco. Então ela tem ali um atrito entre Olinda e Recife, né, os comerciantes, os latifundiários de Olinda contra os comerciantes portugueses. A crise econômica da região, né, a gente tem a crise da açúcar, né, o declínio. Recife realiza empréstimo a Olinda e ganha a condição de vila. Este fato gerou a revolta e os senhores de engenho invadem Recife. A crise terminou com a anistia dos envolvidos e a mudança da capital de Recife. E a gente tem a revolta de Filipe dos Santos, 1720, também chamada Rebelião de Vila Rica. Reação da população às taxas excessivas e ao anúncio da criação das casas de função. O movimento foi sufocado e seu líder, Filipe dos Santos, foi esquartejado. Então, isso a gente tem a Era Pombalina, que vai durar de 1750 a 1777. Ele reconstruiu Lisboa após o terremoto de 1775,
criou diversas companhias de comércio, garantiu o controle da Amazônia, criou o Banco do Brasil, organizou a arrecadação de impostos, estabeleceu a derrama, né? Organizou alfândegas, tribunais e outras instituições do Estado, procurou reaquecer a lavoura açucareira do Nordeste. Tentou diminuir a dependência econômica de Portugal com a Inglaterra, expulsou os jesuítas de Portugal, suas colônias, confiscando seus bens, chamado Terror Pombalino. Mudou a capital para o Rio e incentivou as manufaturas na colônia. E a gente tem os movimentos emancipacionistas. Quando a gente fala disso, a gente vem logo a Inconfidência Mineira, que é de 1789, a Conjuração Baiana, ou a Revolta dos Alfaiates e a Revolução Pernambucana de 1817. Em relação à Confidência Mineira, a gente ela é formada por mineradores, né, fazendeiros, padres, burocratas e intelectuais que enxergavam a situação do Brasil como sinônimo de atraso, né? Eles protestaram contra os altos impostos, a distribuição dos cargos administrativos e a falta de liberdade de expressão. Eles defendiam essa quebra desse pacto colonial e a liberdade econômica, declarar a independência e a capital seria São João del Rei, criar uma universidade em Vila Rica, acabar com o monopólio da exploração de diamantes, estabelecer o serviço militar obrigatório, né? Eles planejavam tomar o poder desse posto no dia da derrama. Aqui a gente tem os principais líderes, né? O Cláudio Manuel, Tomás Antônio, Domingos de Abreu, Joaquim Silveira dos Reis e o Joaquim José da Silva Xavier, o nosso famoso Tiradentes. Sobre a economia, pretendiam apoiar a industrialização e não se pronunciavam a favor do fim da escravidão, né? A notícia sobre essas pretensões dos revoltosos começou uma dura perseguição aos líderes, a maioria pretendendo a diminuição da pena delatou o movimento. Então, os líderes ficaram presos, alguns por até 3 anos, mas quem sofreu aí, né, a gente sabe que o Tiradentes foi assassinado, escortejado, e a gente tem essa imagem aqui, essas representações. No ano, no próximo ano, a gente vai entender melhor esse processo que vai ocorrer aqui. Então a gente tem a Conjuração Baiana, que vai ser do ano de 1798, né, ou Revolta dos Alfaiates, movimento de caráter popular, contava com a participação de artesãos, comerciantes, burocratas, negros, livres e escravos, intelectuais e profissionais liberais. Diferente da Conjuração Mineira, né, a Conjuração Baiana ela tem um caráter que defendia o fim da escravidão. Eles defendiam a formação de uma república democrática com liberdade de comércio e emancipação no Brasil. Transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763 fez com que os privilégios fossem retirados de Salvador e os recursos destinados às cidades foram reduzidos. O aumento de impostos prejudicou sensivelmente as condições de vida da população local. Então a maioria dos líderes tinha ideias radicais e isso espantou a elite. Uma delas aí, como eu já tinha adiantado, a abolição da escravidão. E o médico Cipriano Barato foi um ativo propagandista do movimento, atuando principalmente entre a população mais humilde e junto aos escravos, né? Além, a gente tem todos pobres, né? João de Deus Nascimento, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, Lucas Dantas, entre outros, né? E isso vai fazer com que eles vão obter uma ampla participação popular, vai gerar uma repressão interna, né? Depois a gente tem a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana, a gente tem como causa a independência econômica de Pernambuco, altos impostos destinados à corte portuguesa do Rio de Janeiro, privilégio aos comerciantes portugueses. Esse rebelde tomou o poder por 2 meses. Proclamação da República de Pernambuco, liberdade de expressão religiosa, participação popular restrita, permanência da escravidão. Estavam a apoio de províncias vizinhas, Estados Unidos, Inglaterra e Argentina. Eles tinham influência da maçonaria, repressão impiedosa da coroa, instalada no Rio de Janeiro. A gente depois tem a vinda da família real. Eu vou encerrar a nossa aula por aqui. Pessoal, então esses são os movimentos que vão ocorrer nesse período no Brasil. Eu quero que vocês façam os exercícios da página 452, 458, 459 e 460. Então aqui a gente fez um sobrevoo sobre esses principais movimentos que vão acontecer no Brasil durante o século XVII e XVIII.
ficou um pouco mais extenso, mas os exercícios são bem curtinhos. E lá pelas 11 horas a gente entra com a correção deles, tá bom? Bons estudos a todos e nos vemos às 11 horas.